liberté, égalité, fraternité. Esse é o símbolo da Revolução Francesa. Uma das revoluções mais sangrentas que a humanidade já teve. Vocês conhecem a história dos guilhotinados? Reis, rainhas, clero, nobres, súditos. Todos foram mortos, suas cabeças arrancadas por meio de uma arma mortal. Venha conhecer mais sobre a Revolução Francesa, a Revolução do Medo, em Desbravando o Desconhecido. Tudo começa com um casamento da realeza francesa. O príncipe Luís XVI se casa com Maria Antonieta, arquiduquesa da Áustria. Com a morte do futuro rei Luís Ferdinand e com a morte do rei Luís XV, Luís XVI assume o trono. Maria Antonieta e o rei Luís XVI tinham dificuldades em ter filhos, devido a uma doença que depois foi diagnosticada no rei como fimose, que depois de um grande período pôde ter filhos. Totalmente inexperiente e tímido, com medo, totalmente diferente dos reis anteriores. Muito jovem, com apenas 19 anos, ele assume o reino de uma das maiores potências mundiais daquela época. A França, que estava em colapso, com grandes dívidas devido à Guerra dos 100 Anos, a França estava devedora, estava com poucos recursos e praticamente falida. Nessa época, quem se dava melhor era o clero, os nobres. Quem se dava muito mal era o restante da população, 98%, chamado Terceiro Estado. Mas na mente de várias pessoas ecoavam uma palavra: o iluminismo. O iluminismo garantia que as pessoas não acreditassem em qualquer coisa que ouvissem, mas sim teriam que ter certeza se de fato aquilo era verdade. É daí que surgiu as grandes dúvidas. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o clero e os nobres eram tão favorecidos e o restante do povo era tão humilhado? Porque o restante do povo não tinha valores. O rei em Versalhes comia do bom e do melhor, enquanto o povo passava fome. O rei em Versalhes estava ajudando uma guerra que não era sua. A independência dos Estados Unidos trouxe uma enorme falência para os cofres da França. Foi daí que houve um conselho, chamado Conselho dos Estados Gerais. O rei presidiu esse conselho, e cada um dos 3 estados, primeiro do clero, segundo dos nobres, terceiro do povo, cada um tinha um voto. Nesse conselho se dizia: os nobres, o clero, devem também pagar impostos. Com uma votação de 2 por 1, o clero e os nobres ficaram isentos de impostos, enquanto as outras 98%
da população, que eram os mais pobres, tiveram que continuar pagando e, o pior, tiveram que pagar mais impostos. Foi um grande erro para o rei, porque foi daí que o povo viu que teriam que se juntar para vencer essa batalha. 4 de maio de 1789, um jovem chamado Maximilien Robespierre chega de frente aos Estados Gerais para se tornar representante do povo. As ideias do iluminismo que ele absorvera se transformou em uma voz poderosa. Robespierre e os representantes queriam que o clero e os nobres pagassem também impostos. Porém, os representantes foram silenciados quando foram discutir com o rei. Quando os representantes chegaram para resolver os assuntos junto ao rei e encontraram as portas fechadas, imaginavam eles que realmente estava havendo um complô. Por sua vez, foram até um local vazio, onde era praticado handball. E ali, naquela quadra, juntaram-se com várias outras pessoas do terceiro estado. E ali juraram que não parariam de se reunir até haver uma nova Constituição. Os representantes declararam uma nova Assembleia Nacional. Os verdadeiros representantes do povo da França. Ali nascia a Assembleia Nacional. Todos em juramento. E todos num brado gritavam: Liberté, Liberté, Liberté. Que traduzindo significa liberdade, igualdade e fraternidade. O povo reuniu um exército. Eles conseguiram furtar mosquetes e depois foram atrás da pólvora. E ela ficava em uma masmorra de pedra, no centro de Paris, o símbolo do regime feudal, onde eram torturadas várias pessoas que contradiziam os reis da França. Ali acontecia o maior número de atrocidades contra o povo francês. E ali ficava a pólvora. Multidões se reuniram com um pequeno penacho azul, branco e vermelho. Vermelho e azul, as cores de Paris. Branco no meio. Daí surgiu a bandeira da França. Bernard Delaunay, o governador da Bastilha, tentou de tudo para que o povo não conseguisse entrar, mas foi insuficiente e realmente o povo invadiu. Com facas e com lanças, eles se atiraram sobre os soldados e finalmente Delaunay se rende. A multidão furiosa o arrasta pelas ruas. Com facas e chutes, eles o esfaqueiam e ele diz: me matem, acabem com isso, me matem. E o escutam, o matam e o decapitam e espetam a cabeça dele em uma lança. Uma coisa horrorosa e que será repetida várias vezes durante a Revolução, a decapitação. Uma tradição revolucionária. Eles desfilam com a cabeça na lança. Por sua vez, com a fumaça pairando sobre a Bastilha, eles a derrubam tijolo por tijolo. Um funcionário da corte corre até os aposentos do rei e fala sobre a Bastilha. O rei pergunta: é uma revolta? Ele diz: não, é uma revolução. Na Assembleia Nacional
foi inscrito um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem, que no futuro seria chamado de Direitos Humanos. Nesse documento, todos os homens seriam declarados como iguais. Para que a revolução tivesse uma voz mais forte, Robespierre exigiu o aumento da liberdade para a imprensa e, por sua vez, foi criado o Amigo do Povo, um jornal violento, cheio de ódios e provocações, criado por Jean-Paul Marat. Depois de várias profissões sem sucesso, Marat vivia na pobreza, abrigando-se durante um período nos esgotos de Paris. E por isso tinha uma doença de pele. Teria que ficar confinado em banhos para que essa doença não se alastrasse. Marat mostrou muito ódio nesse jornal, e esse jornal fez muito sucesso. Vem no complô por toda parte, todos estão contra a revolução, e a resposta é uma só: morte, sangue, cabeças. Marat despejou seu ódio quando, em seu jornal, ele descreve sobre a festa que houve em Versalhes e cita que o rei pegou a bandeira tricolor e jogou ao chão, pisoteando-a. Todos viram aquelas palavras no jornal, indignados. Mulheres reunidas próximo à prefeitura protestam contra a diminuição do pão. Estavam marchando em direção a Versalhes. Milhares com lanças e armas. Quem estava no centro dessa multidão eram mulheres, muito fortes porque eram peixeiras. Elas estavam com facas afiadíssimas que escamavam peixes, prontas para matar. 20.000 pessoas acampavam em frente ao Palácio Real. A massa irada exige que o rei e a rainha se mudem para Paris. Indeciso, ele não fala nada e fica calado. O povo fica mais irado ainda. Uma horda de mulheres furiosas invadem o castelo atrás da rainha, querendo matá-la. Gritam nos corredores do palácio: quero a cabeça dela, quero arrancar os braços. E as mulheres, muito iradas, quebram tudo, destroem o palácio, todos os móveis. Massacraram guardas, decapitando-os e enfiando lanças em suas cabeças. De fato, tinham tanto ódio que, se encontrassem a rainha, eles iriam esquartejá-la. Maria consegue escapar, quase sendo pega pelas mulheres. E assim, a família real decide ir para Paris. 60.000 pessoas deixam Versalhes, carregados de farinhas da despensa real. O rei e a rainha foram forçados em ir para Paris, junto com as cabeças decapitadas no palácio. Suas cabeças tinham sido decepadas em um ato de violência inigualável. As cabeças estavam maquiadas à frente da carruagem do rei. A família real acabou sendo prisioneira em Paris. 2 anos após a ida da família real para Paris, Robespierre estava reunido em um monastério jacobino. Era denominado como o Incorruptível. O rei, cada vez perdendo seu poder de rei, tendo que assinar leis forçadamente, decide ir embora da França e assim tenta uma fuga junto com sua família para a Áustria. Planejavam sua liberdade.
quando estavam próximo da fronteira da Áustria, foram parados por uma blitz e foram capturados para Paris, agora como traidores. Uma nova máquina estava indo para Paris. Joseph Ignace Guillotin havia inventado uma máquina de morte. O Dr. Guillotin descreve a sua invenção. O mecanismo cai como um raio. A cabeça separa-se do corpo. O sangue jorra e o homem está morto. Entusiasmado, o jornalista Marat anuncia o novo invento, dando-lhe o nome de guilhotina, que seria reconhecida como a navalha nacional. Eles queriam eficiência. Eles não queriam que a pessoa sentisse dor, ou seja, que fosse rápido. A guilhotina silenciou todos que eram contra a revolução, todos que eram a favor da volta do rei Luís ao trono.